Apesar, irmão, esse evangelho, esse trecho do evangelho que narra esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, é um dos trechos mais famosos e mais conhecidos. E ele é riquíssimo em ideias. Eu que gosto de falar muito, fico desesperado olhando para esse trecho, porque dá vontade de pegar frase por frase e tirando lições muito concretas para a nossa vida. Mas o tempo não permite. Então, vamos pegar pelo menos alguma coisa para nós tirarmos para a nossa vida já. Aqui nós temos lições riquíssimas, porque mostra Jesus conversando com essa mulher, que era impossível naquele tempo, nenhum homem falava com uma mulher em público, só com a esposa dele e em casa. Quanto mais com as samaritanas, vocês sabem que os samaritanos, os judeus não se davam. A briga começou lá atrás, quando Salomão morreu. Salomão deixou o reino riquíssimo, o reino estava no seu apogeu, e o seu filho legítimo, o herdeiro, não era um moço muito dotado de experiente administrativo, e nem era lá muito ligado às coisas de Deus. Ao passo que o lugar tenente, o braço direito de Salomão, seu general, um jovem brilhante, Salomão amava esse menino, esse moço, que é seu filho. E esse moço achava então que por direito à razão ele devia herdar o trono. Que o outro não havia condições. E daí os dois entram em rota de colisão pelo trono e acabam dividindo o reino. 10 províncias, 10 tribos do norte ficaram com o general Jeroboão, e ele então colocou sua capital em Siquém, na Samaria, e as duas províncias, as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, ficaram com o príncipe herdeiro, Roboão, e a capital continuou sendo Jerusalém, onde estava o templo. E aí entrou o aspecto religioso, o aspecto histórico, e eles se odiavam. E eram todos filhos de Jacó, filhos de Israel. Então, Jesus não dá bola para esse preconceito. Está com sede, os discípulos foram para a cidade, era meio-dia. Ele senta naquele poço, a moça vem buscar água, ele fala, me dá um pouco de água para beber. Ela, que absurdo o senhor falar comigo, um homem falando comigo em público, um homem no poço. O poço era um ambiente tipicamente feminino, eram as mulheres que buscavam água para a manutenção da casa. E Jesus quebra todos esses preconceitos, essas barreiras, ele está ali sentado na sombra do poço, pedindo água para a mulher samaritana, e ela se escandaliza e fica refratária, e ele explica a conversa, dizendo isso, se você soubesse quem está falando com você, era você que ia pedir água para mim. Ela, como? Porque eu sou a água viva. Você quer saber mais? Vai buscar o seu marido. Eu não tenho marido. Aí começa esse aspecto que eu queria meditar com vocês. Porque lá na frente é questão do planta, do bicole, do alimento. Mas eu acho que aqui está uma lição para a nossa vida. Eu meditava a semana inteira. O que eu vou falar domingo, de ver o que eu quero. E eu queria que o meu coração disse isso. Não que eu tive uma revelação. A revelação está aqui na palavra, eu só escolhi o trecho da palavra que eu queria me ater. E o que me bateu muito foi isso. Que a moça falou, olha, eu não tenho marido. Eu não tenho mesmo, você falou verdade. Essa palavra que é forte. Nisso disseste a verdade. Porque aquele homem que você mora com ele já é o sexto, não é seu marido. Então aí ela se choca no sentido positivo. Não que ela tivesse contente com o elogio, mas ela se choca com Jesus conhecendo esses detalhes da vida dela. Detalhes de pecado, mas ela não é uma pecadora pública, não é uma prostituta. Ninguém fala em prostituta aqui, mas ela é uma pecadora. E Jesus sabe desses detalhes, que não eram detalhes conhecidos pela população. Então aqui eu tive vontade de entrar no túnel do tempo e lá, será que ela morava em outra cidade? E agora com o 6º marido, ela veio para aquela pequena vila, porque ninguém sabia
porque senão ela seria rejeitada, mas ela falava e as pessoas ouviam. Então há uma aura em torno dessa mulher de mistério. Vamos tirar o mistério de mentira. Aqui que eu pedi a minha filha. Essa mulher era uma mulher que vivia na mentira. As pessoas não sabiam, ela não contava, ela mentiu para Jesus. Coitada. Vergonha, falta de intimidade, falta de quem quisesse e pudesse ouvi-la e entendê-la. E de entanto Jesus sabia e não rejeitou, pelo contrário, pediu água para ela. Era ela que ele queria precisar, era dela que ele queria se aproximar. E ela fica feliz e vai contar para todo mundo. Olha, eu encontrei um homem que sabe da minha vida, coisas que ninguém de vocês sabe, coisas que aconteceram e só eu sei. E ele trouxe à baila com uma serenidade, com uma grandeza. Ele só pode ser o Cristo, ele é o Senhor. E as pessoas vieram conversar com Jesus. Então eu queria que vocês vissem que ele cita lá na frente, quando quem é que tem razão, que povo que tem razão, os samaritanos que adoram a quem citar, ou os judeus que adoram em Jerusalém, quem está com a verdade. É interessante que Jesus diz, Deus é para ser adorado em espírito e verdade, nem aqui nem lá. É na verdade que Deus tem que ser amado. Então eu senti muito forte no trecho de hoje esse jogo de a verdade que Cristo quer e a mentira na qual nós vivemos. Então veja bem, a mulher estrangeira é a mulher diferente, a mulher que não era do mesmo naipe, do mesmo nível, da mesma linha de Jesus. Então eu me coloco no lugar dessa mulher estrangeira, não que eu seja estrangeiro no sentido étnico, mas quando eu estou em pecado, quando eu não estou naquilo que Jesus quer, quando eu não estou em sintonia com Ele, quer dizer, quando eu não estou feliz, eu me torno o estranho no ninho. E o ninho sou eu mesmo. A gente não está em pecado, é que não cabe na gente mesmo. A gente esconde, a gente mente, a gente dissimula, a gente falseia, a gente mascara. E quando eu estou na mentira, eu não estou na verdade. Se eu não estou na verdade, eu não estou com Cristo. A hora que eu preciso dessa água que lava, essa água que purifica. Então é isso que eu queria meditar com vocês. Como nós, na maioria das vezes, vivemos na mentira. E eu estava pensando, eu defini lá, não fui buscar psicólogo nenhum, eu senti assim na prática, que nós temos aquela mentira que é nata em nós, que nós provocamos, que mente porque quer, mente para, enfim, locupletarmos ou obtermos benesses, benefícios, etc. Que eu acho que é uma prática perigosa, mas é uma prática que eu posso mudar a qualquer hora. Eu posso, chega, não vou mentir mais. Vou cortar aquela relação adúltera, vou desligar o computador das pornografias, vou parar das salas de bate-papo, vou parar de diminuir, desviar ou roubar aquilo que talvez esteja me prejudicando. Quer dizer, eu posso tomar uma atitude de ruptura com a mentira. Mas, infelizmente, existe um outro tipo de mentira na qual nós embarcamos, que de repente não é tão simples, tão fácil, porque nós somos os mentirosos passivos. E aí eu queria meditar para ver se nós mudávamos tanto quanto aquele que é obrigado a mentir, como aquele que obriga o outro a mentir. Eu sinto que talvez isso tenha origem lá na minha adolescência, minha juventude, mãe muito brava, o pai carente por ser cego, que esperava de mim um adulto enquanto eu era criança. Eu adoro meu pai e minha mãe. Tenho complexo, tenho trauma, mas às vezes você vai pensando um monte de coisa que reflete na nossa vida, tanto lá quanto hoje, quanto cá.
Então, por exemplo, eu nasci caçula, temporão, os meus irmãos mais velhos, quando eu me lembro de mim, eu estava casado, eu era o único na casa, e uma casa de 2 velhos, ela cardíaca, ele cego, eu era o filho que tinha que ser o bonzinho, que fazia tudo, e eu fazia, mas eu não queria ser tão bonzinho assim, eu queria ser normal, mas não podia. Então eu me enrolava na igreja, sendo coroinha, pedindo para Jesus, então deixa eu ser bom perto do Senhor. Mas no fundo, quanta mentirinha ia sendo acalentada naquele coraçãozinho de criança. Aonde você não tinha, e muitos não têm, esse espaço de chegar e dizer, sou, quem não é? Então você não pode. E quantos de nós que vivemos isso? Eu fico imaginando quantos nossos jovens que acabam caindo na droga, que acabam abusando na balada, que acabam andando com outros amigos que não são aquele. Por quê? Porque lá, pelo menos, ele pode ser o que ele é, porque nós não deixamos ele em casa. Nós não nos abrimos espaço dentro da nossa casa para ele ser, para ele falar, para verbalizar o que ele é, o que ele sente, o que ele pensa, e daí nós ajudarmos com a nossa experiência esse filho, essa filha, para se encontrar, para se ajustar. A gente fecha nas nossas verdades, nas nossas correções, não dando espaço do outro poder dizer, eu preciso de ajuda. Muitas e muitas vezes acontece, o filho não pode dar pai, dizer, pai, eu estou passando por essa situação. Mãe, eu não sou bem isso. Marido e mulher que não tem liberdade de um se abrir com o outro, dorme junto, come junto, vive junto, mas pisando em ovos, porque tem certos assuntos que era com ela que você tinha que se abrir. E você não pode porque tem a bronca, tem a raiva, então é a hora que você mente. E olha que eu vejo de monte isso, marido que não pode contar com a mulher, que foi visitar a mãe, que deu uma ajuda para a mãe, porque se a mulher vai para o inferno, você está sentando mentirinha, você vê, você está fora da realidade, você está na mentira total, não é mais você, porque o outro não deixa você ser quem você é. Nós forçamos o outro a viver na mentira. Nós forçamos o outro a dissimular e a falsificar, porque não tem espaço para ser. A verdade, essa mulher vivia numa comunidade onde ninguém sabia que já era o 6º marido dela, de medo da rejeição, de perder esse também. Mas Jesus se acolhe. Mas que é isso, mulher? Dá os pais lá. Porque ela queria, Jesus queria que ela fosse ela mesma para daí então mudar. Vai buscar o seu marido para vocês dois mudarem. E eu sinto que isso é tarefa. Nós precisamos, eu diria, nem tanto parar de mentir, mas parar de forçar o outro a mentir, das nossas intransigências hipócritas, das nossas verdades doídas, como se nós não fôssemos passíveis de mentir e de errar. Eu acho que isso é o que mais gritou e que aguardou o tempo de mudar. Preciso deixar a samaritana vir e eu dar a ela a água vida. Deixar o filho, o marido, o pai, a mãe ou outro ser o que ele é, para depois eu crescer com ele nessa água que eu recebi do meu batismo e que, portanto, eu tenho vida. Eu preciso viver e deixar o outro viver nesse amor que o Senhor espera de mim. Porque é nessa água que eu vivo a vida em plenitude, a vida da verdade, verdade sem mentira, verdade que não passa, verdade que não cai máscara, verdade que se eterniza na vida eterna do céu. Louvado seja o Senhor Jesus.